Começando mais um episódio do Know-How Podcast. Vamos lá, eu tô aqui com o Marcos Carneiro e o Marcos Sandrin. Para começar, eu quero que vocês se apresentem, fale um papel de cada um dentro do espaço de negócios e conta um pouquinho pra gente de como que foi pra vocês chegarem até lá. Olá, Isa, tudo bem? Tudo bem, e você? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bom dia, Isa. Bom Pra dia. quem não me conhece, eu sou o Marcos Sandrin, trabalho como corretor no espaço de negócios imobiliários, graças à influência do meu pai. E você, Marcos? Não, é um prazer trabalhar também. A gente faz parte lá da equipe do Espaço de Negócios, ali na Coronel Joaquim Alves, 126 no centro. Nós temos uma equipe, o César, que está presente aqui com a gente, a Bia, correspondente, o Júnior, a Viviane, lá da F Costa, a Thalita, e é um prazer. Perfeito. Vocês trabalham juntos e ainda são pais e filhos. Como que é a relação de vocês lá dentro? É de muita parceria, um pouco desafiador? Como vocês fazem para fazer isso funcionar da melhor maneira possível? Eu acho que a parceria sempre foi Prevalece. dentro de casa, sempre foi assim. Tanto dentro de casa e depois, agora também nos negócios. Né? E para você, Marcos? É um prazer, né? Como pai, a gente ter o filho do nosso lado, acompanhando o nosso trabalho, é um grande parceiro. Então é mais positivo do que negativo, assim. Com mais certeza. positivo. Que falam para não misturar muito relacionamentos com negócio, mas nesse caso deu certo, então. Não deu certo e ele tá pegando o jeito da coisa. Ai, que E a gente, bacana. aí eu ainda faço trabalho o dia inteiro, né? Em casa eu faço trabalho O dia inteiro, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O dia inteiro trocando figurinha. Não. Quando tá na De faculdade, casa. a gente fica trocando mensagem, perguntando alguma coisa referente ao ramo imobiliário. Mas é muito bom essa parceria, né? Além de parceiros, sócios, amigos, tudo. Muito bom. Ajuda muito. E como que vocês entraram no mercado imobiliário? Você veio do setor público antes de ir para esse ramo. Conta pra gente como que foi um pouquinho a sua trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Nossa! Bem novo, que naquela época menor poderia trabalhar registrado, né? Aham. Então eu tinha 14 anos e eu fiz um processo seletivo para trabalhar como office boy na Fundação Casa, que antigamente era FEBEM. Aham. E por lá eu fiquei vários anos. Eu trabalhei 25 anos no setor público da Fundação Casa. Nossa, é muito tempo. Aí, na época que eu entrei, eu fiz esse processo seletivo, aí passou vários anos, aí teve uma desembargadora do estado de São Paulo que alegou que todos os funcionários teriam que ser concursados. E como na época eu fiz um processo seletivo, não era considerado como um concurso público. Entendi. Aí foram todos os funcionários desligados e eu fui nessa demanda junto com eles. E aí ficou perdido. Totalmente perdido, porque aí eu tive que começar do zero. Já estava estabilizado, já tinha um bom salário, eu era encarregado do setor, estava totalmente estabilizado, né? E aí, do nada, eu fui mandado embora, na época era por contrato nulo, então eu tive que me virar. Ah lá. Mas toda boa história começa com, tipo assim, de um jeito, querendo ou não, que a gente acha que é o fim do mundo, né? Com certeza. Depois a gente se reinventa e encontra o nosso caminho. Acredito que foi isso que aconteceu com você. Porque a gente estava numa cidade pequena, eu trabalhando no setor público, estabilizado, falei, putz, o que eu vou fazer agora da vida, né? Então, foi um baque bem grande. Aqui em Passei- Batatais a gente sofre um pouco por conta disso, né? É. E você, Marquinhos, como que foi? Eu acabei a escola, né? Aí eu fui morar fora, fui fazer faculdade em Lavras, em Minas. Do que você fazia Eu faculdade? fazia engenharia. Era de tecnologia, só que era uma engenharia generalizada. Eu fazia Gente, nada a ver com o É, que ele nada a faz ver. hoje. Aí eu tinha que fazer 4 anos uma engenharia generalizada e depois mais 2 Específico. específico. Aham. Aí como ia demorar muito, ia levar 6 anos pra formar, aí coincidiu que quando eu voltei, né, no meu aniversário, acho que uns 6 meses, 8 meses depois que eu fui, aí eu nem tava sabendo de nada, né? Aí o pai veio falar pra mim que abriu o espaço. Que bacana. Era Aí- época de pandemia ou não? Não, Não? pandemia, eu tava na escola ainda. Ah, tá. Aí na hora que falou do espaço, eu já topei na hora já. Aí eu já não tava muito animado com a faculdade, não tinha gostado. Não tinha se adaptado muito não. ainda com o mundo da engenharia. Não gostei. Ai, que bom, teve uma influência positiva assim, né? E você já tinha pensado em seguir essa carreira como corretor ou nunca passou na sua Acho cabeça? que nunca passou. Não, já, mas não sabia. Não tinha certeza, não. Não E- passava na cabeça.
E você é muito jovem, com 20 anos. É. Você acha agora que, tipo, o que motivou você começar tão cedo assim? Foi justamente essa questão da faculdade em si, de não ter se encontrado. Não, tipo, lá na faculdade não deu certo, eu já tava querendo voltar. Aí quando eu voltei, ele já me falou que ia abrir o espaço. Coisa de 2, 3 meses depois ia abrir. Eu voltei em julho, no meu aniversário, e depois em setembro já ia abrir o espaço. Aí brilhou o olho. Mas no começo eu ia só trabalhar lá, né? Trabalhar normal. E você tinha 19 anos na época. 19. Gente, muito novinho. Mas também nem tinha passado na cabeça ainda de bem novo, corretora. Eu ia só trabalhar, ia ficar... Pra auxiliar o seu pai ali eu ia dentro. ficar lá ia ficar Na parte administrativa, fazer contrato, ir na prefeitura, cartório. E como que foi essa transição? Da É que parte de administrativa pra parte de corretagem? Desde novinho, né? Uns 15 anos eu já fazia os contratos. Já sempre fiz. Nossa, treinou bem, Então eu já ó. sabia. Essas coisas de cartório, de contrato, eu já sabia fazer tudo. Aí como tinha o escritório, né? Aí o Cresce foi lá algumas vezes. Aí eu tinha que ter o Cresce pra poder estar lá. Mas até na parte administrativa você precisaria ter o Cresce? Ah, eu não sabia. Eu não podia estar lá sem ter o Cresce. Aí eu peguei, aí eu tirei, né? Levou uns 6, 8 meses pra tirar. Aí depois eu fui eu comecei a postar umas casas. Foi devagarzinho, Foi, né? Ai, que bacana. Então essa evolução foi bem gradativa, assim. Foi. Começou de um jeito inesperado e acabou igual ao seu pai. Que bacana. Quando eu fui morar fora, ele passou sufoco. Eu fiz os contratos. Ele sempre te auxiliou em porque tudo. ele sempre me ajudou, né? Porque quando a Entendi. gente não tinha escritório, eu como sou um profissional anônimo, não tinha um escritório fixo. Então eu trabalhava na rua e trabalhava em casa. Então às vezes minha demanda era muito grande. E aí eu tinha que fazer as coisas e aí ele sempre me ajudou. Então, Precisa delegar funções também, né? Que funciona muito melhor assim. E aí deu certo a questão de quando a gente montou o escritório, aí eu trouxe ele pra cá, pra me ajudar. E ficou felizão, né? Que o filho tava de volta. E graças a Deus tá caminhando bem. E Marcos, você que foi numa conversa junto com o César, que tá aqui com a gente hoje assistindo, que surgiu essa ideia do espaço de negócio, certo? Conta pra gente como que foi esse momento, como que tudo começou, como que você teve esse start e falou, nossa, não vai dar certo, vamos fazer acontecer. Como que foi? Como eu te falei, quando eu saí lá da Fundação Casa, eu fiquei desempregado, né? E aí eu falei, putz, o que eu vou fazer agora da vida? Então eu passei um tempo, aí uns 8 meses, eu passei um perrengue, porque eu fiquei parado. Aí eu tentei montar um empreendimento que era uma esfirraria. Nossa! Montei. Aqui em Batatais? Sem conhecimento nenhum. Mas aí acabou dando certo, tudo, mas não era o que eu queria. E aí eu tive uns problemas lá com questão de funcionário, acabou não dando certo. Aí novamente eu fiquei parado. Aí uma amiga minha que trabalhava comigo na Fundação Casa, ela pegou uma parceria para trabalhar na prefeitura. E eu estava desempregado, aí ela me convidou para me fazer... Eu sempre trabalhei na parte administrativa. Fundação Casa. Tinha uma base boa, assim, nessa questão de administração, boa, exato. Conhecia bastante. Trabalhei 25 anos, né? No ramo da área de compras, licitação, essas coisas eu conheço bem. E aí ela me chamou para trabalhar. E aí eu falei, Marcos, nós estamos precisando de uma pessoa para fazer a parte administrativa, só que o salário não é essas coisas, mas se você topar, eu falei, tava parado, desempregado. Pra quem não tem nada, né? Peguei, né? E aí falei, tá bom, tô trabalhando, não ganhava pouco, mas estava registrado. Porque eu sempre fui assim, a questão da aposentadoria, eu penso no futuro. Entendeu? Eu tenho 36 anos de registro. E eu penso assim, eu tô com 51 anos, já era para me aposentar com 53, mas agora com essa mudança do governo deu uma atrapalhada. Mas estava feliz ali, trabalhando, registrado certinho, então passou um ano. Aí eu fui começou a questão do corretor, começou assim, eu fui viajar para Santos. E eu tenho um primo meu que ele sempre mexeu, ele tem um cartório em Santos, e ele sempre mexeu com imóveis. Eu lembro de você comentar desse primo. Com imóveis, mexe com leilão e tal. E não, numa conversa que a gente tava lá, tomando uma cervejinha, ele comentou com o pai dele, pai, a casa lá da rua tal ficou pronta. Falei, vou pedir pro Marcos, eu tava lá em Santos, ele leva a chave pra gente. Aí eu comentei com ele, Felipe, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, a Juliana, que é psicóloga, ela tá procurando uma casa para comprar. Pega a chave e leva pra ela. Mas eu nunca pensei em ser corretor. Começou sem querer, assim, então. Nunca passava na minha cabeça ser um corretor de imóveis. Aí eu peguei, voltei na segunda-feira, levei pra ela. Falei, Jô, tem uma casa aqui pra vender, tá? Do meu primo lá de Santos. Se tiver interesse. Eu me interesso. Aí ela mostrou a casa, tudo. Ela foi até sozinha, nem acompanhei. Aí ela falou, Marco, eu gostei da casa, qualquer coisa eu vejo lá. Inclusive o meu noivo, que ela ia se casar,
é amigo do Felipe lá do Santos. Aí eu falei, bom que tá tudo em casa. Aí passou um mês. Olha só. Um mês, aí o Felipe me ligou. Aí ele falou, Marcos, ele me ligou até um domingo à noite, umas 10 horas da noite. Ele falou, Marcos, me passa o número da sua conta, que eu vou depositar o dinheiro amanhã, referente à sua comissão. Eu falei, ué, comissão... Comissão? Como assim? Comissão do quê? Aí eu falei, comissão da casa, que a sua colega lá, Juliana, comprou. Passou a escritura na sexta-feira. Eu falei, nossa, mas ela nem comentou nada. Não, ela vai comentar na segunda, que ela quis esperar concretizar o negócio. Nossa, que bacana. E eu falei, não, Felipe, não precisa depositar nada, tá tranquilo, não fiz nada, só você levei a chave. Só entregou a chave assim, ó, deu certo, magicamente. Falou, não, Marcos, você vendeu a casa, você intermediou a negociação. Então você tem de... Porque se eu não for pagar a comissão para você, eu ia pagar para outra pessoa que tivesse intermediário. Nada mais justo que ser pra você. E aí, putz, eu tava no perrengue. Eu falei, nossa, então tá, Felipe, mas não precisa esquentar. Aí no outro dia eu fui lá no depósito e fez a quantia. Eu falei pra minha esposa, falei, Cristiano, o Felipe tá doido. Eu fiz um depósito aqui na minha conta, mas eu acho que ele pôs um dígito errado. Tá errado. Aí eu liguei pra ele, falei, ô Felipe, você depositou na minha conta, tá errado. Aí ele falou, não, Marcos, é o dinheiro da comissão. É você Falei, o não. quê? Putz, aí eu falei, opa, aí destravou, eu falei, opa. Aí ele chegou e fez um convite pra mim. Ele falou, Marco, é o seguinte, ó, eu mexo com umas casas aí em Batatais, eu mexo muito com coisas de leilão, essas coisas que ele comprava na época. Tô precisando de um parceiro aí, você não quer fazer uma parceria comigo? E aí, tipo assim, eu pego uma casa, você toca, chama pedreiro, pintor, tal. E aí que tudo começou. Então, isso faz 7 anos atrás. Aí eu comecei a pegar uma casa dele, aí eu começava a anunciar, só com ele, né? Aí eu tirei o Cresce, porque me denunciaram e tal, aí o Cresce fizeram uma denúncia, que eu não tinha o Cresce, trabalhava com imóveis, aí eu falava, Marco, vamos fazer o seguinte, eu tiro o Cresce. Tá? Vamos legalizar tudo pra fazer certinho. E aí eu só ficava com ele ali, tranquilo. Aí eu saí da Casa Abrigo, porque não deu pra mim... porque o salário era pouco e eu ganhava mais. Aí falei pra ele, pra mim tá bom. E aí, só que aí eu comecei a pegar um nicho de casas, né? Então, pegar uma casa aqui, uma casa ali, uma casa ali. E aí eu acabei crescendo. Foi ganhando reconhecimento. E graças a Deus, hoje eu tô bem estabilizado aqui em Batatais, no ramo imobiliário. Ah, é muito bom. E como que foi esse encontro com o César, no evento que vocês falaram assim, não, vamos? Então vamos. Conta pra gente também. O César, eu conheço o César acho que faz mais ou menos uns 4 anos. Foi logo depois da pandemia. Eu peguei um empreendimento lá que chama Recanto das Araras. Eu conheci o César lá. Porque como eu não tinha escritório, e aí eu comecei a pegar outros nichos de imóveis, aí fazia plantão 2 vezes por semana lá no Recanto das Araras, para vender o empreendimento. E lá que eu conheci o César. E o César sempre naquela questão de, vamos montar alguma coisa. Ansioso! Sempre falou nessa questão do espaço, parece que foi um negócio já programado, assim, sabe? E aí a gente foi amadurecendo a ideia, aí passou mais ou menos uns 2 anos, a gente foi fazer outro plantão, que por coincidência no dia a gente viu o prédio lá que estava disponível para venda, para aluguel, né? E na hora que a gente foi lá para esse imóvel que é onde a gente está hoje, e não foi num domingo, e lá apareceu o dono. E ali mesmo a gente já mostrou pra gente. É impressionante quando uma coisa tem que acontecer, universo, Deus dá um jeito de acontecer da melhor maneira possível. Olha isso, você em Santos, sem pretensão nenhuma, caiu a oportunidade, você nem, não entendendo muito bem o que tava acontecendo, mas indo porque tava sentindo uma coisa boa. Aqui a mesma coisa e hoje o espaço é esse sucesso graças a essa conversa entre vocês dois. O Júnior da F Costa também, eu conheci que ele tava fazendo uma casa lá no Jardim Valência, no Davi Rodrigues. Eu conheci ele porque eu vi ele lá fazendo uma casa, aí eu cheguei e falei, sou corretor de imóveis. Se você quiser, eu posso trabalhar na venda do seu imóvel. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí deu certo, foi a primeira venda que eu fiz com ele. E aí eu conheci o Júnior. E vai esse network maravilhoso. Foi. Aí depois conheci a Bia, porque a Bia também estava iniciando aí no ramo imobiliário de correspondente. E como eu não tinha nenhum correspondente, eu sempre passava as negociações para ela. Fazer simulação e aí continuou. O melhor de todos os mundos, né? Ali vocês estão completos, com todas as partes do ramo imobiliário em um só lugar. Sempre falo isso para eles. E pra mim, uma palavra que define ali é inovação. Porque eu acho que a gente não acha nenhum lugar com essa competência aqui em Batatais.
E queria saber de vocês, pra vocês, qual que é a importância do espaço aqui na cidade, o que significa pra vocês ter esse lugar físico agora, enfim. Eu também acho que não tem nenhum lugar que o cliente chega e ele é tão bem recebido, né? Como a gente recebe. Desde o atendimento com a secretária, da correspondente, passa na construtora. Cafezinho. Cafezinho, bolo, lá tem tudo. Tem bolo até demais, viu, até gente? demais tem Nossa bolo. senhora, a gente chega lá, é uma tentação, assim, ó, 3 bolos recheados. Nossa, pra quem faz dieta é difícil. difícil. Mas a gente se mantém firme, ó. Eu e o Marcos só. O resto você acaba no bolo. Então, aí a pessoa chega, por exemplo, aí a Duda tem a roleta, né? Normalmente quem dá o primeiro atendimento é os corretores, eu, meu pai e o César. Aí a gente faz o atendimento deles, depois, quando é financiamento, a gente já fala direto com a Bia. Aí quando é construção, aí já fala com o Juninho consultor, já com a arquiteta. Então ali já faz tudo. O cliente Perfeito. entra lá e já sai com a casa. Já. Ele chega, ele fala diretamente com a secretária e vocês são o primeiro contato. Primeiro Aí contato com a vocês corretora. dirigem pra onde tem que ser feito ali a negociação. Isso mesmo. Perfeito, muito organizado. E pra você, qual que é a importância do espaço aqui em Batatais? A importância que eu percebo assim lá no espaço de negócio é que o pessoal que chega até lá, ele sente a confiança, porque a gente tem conhecimento na parte do ramo imobiliário. Tem propriedade pra pra falar e falar. autoridade também, né? Então a gente levanta toda a questão de documentação, entendeu? Matrícula, vê tudo certinho, a documentação, a gente faz todo tipo de regularização. Então a gente passa essa confiança aí pro cliente. Perfeito. E vocês acham que essa parte de todo mundo trabalhar junto seria o maior diferencial de vocês aqui na Com cidade? certeza. E é todo mundo muito parceiro ali, o que facilita muito também, né? Se um precisa do outro, vai ali, chama, muda de sala, fala, não, vem aqui, vamos conversar, vamos trabalhar. E vai fluindo. E assim, cada dia você aprende uma coisa diferente. Eu aprendo com o Júnior, aprendo com o César, aprendo muito com a Bia, É uma troca de conhecimento muito grande, né? Ainda mais pra você, que tá super novo nesse mercado, eu acho que é muito... Chegando agora. Agrega muito valor, tipo assim, tudo que você precisa tá ali, profissionais super competentes também, que estão dispostos a ajudar. Uma coisa muito bacana, vocês se ajudam muito lá porque, dentro né, também. A pessoa que tá começando na corretagem, agora, novo igual eu, com poucos anos, nenhum ano de experiência, nem um ano. Nem um ano? Nem um ano, porque foi em junho que eu comecei. Chocada! Aí a pessoa, que nem lá, qualquer dúvida que eu tenho, eu posso perguntar ou pro César, ou pro meu pai, ou pra Bia. Só abre uma porta, assim, ó. Só abrir a porta. E isso, na hora que você vai dar o atendimento ao cliente, influencia muito. Porque se você não consegue dar uma informação concreta pra tirar a dúvida, por exemplo, a gente tem coisas que é até besteira, que às vezes a pessoa acha pergunta boba, mas pra pessoa ela não sabe o que é. Exato. O que é óbvio pra gente o que pode não ser pro outro, né? É isso aí. E se o corretor não tem também essa resposta para dar pro cliente, aí Gera uma dificulta insegurança muito. ali na pessoa, Aí né? E hoje em dia, o que vocês acreditam que um cliente mais busca na hora de comprar um imóvel? Vocês têm propriedade para falar, porque eu acredito que vocês vendem muitas casas de alto padrão aqui. Os vídeos que vocês fazem são muito bacanas, o jeito que vocês mostram. O que vocês acham que um cliente mais busca hoje em dia e como que vocês procuram atender essas expectativas do cliente? O pessoal chega lá e fala assim, olha, preço de uma casa assim, 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 financiamento tenho isso, como que funciona? A gente busca dar sempre o melhor atendimento. Tanto pela classe A, classe B ou classe C. Lá todo mundo é igual. A gente não faz diferença. Uma pessoa mais simples com uma pessoa que vai comprar um imóvel de alto padrão. O tratamento é sempre o mesmo. Perfeito. Eu acho que isso é um fator importante, assim, um diferencial da gente lá. E o que as pessoas mais vão buscar pra vocês? Elas chegam lá e falam assim, quero uma casa de alto padrão ou quero uma casa mais padrão, classe média pra classe baixa? O maior atendimento que a gente tem é Minha Casa Minha Vida, né? É? O maior público é. Ai, que bacana. Hoje sim. O alto padrão são menos pessoas. Ainda mais uma cidade pequena como aqui também, né? A gente mais tem atendido é Minha Casa Minha Vida. Agora, muita aquisição e construção a gente vem fazendo, que a pessoa consegue comprar a casa sem entrada, que é o que a gente tá batendo faz um tempo já. Que é uma inovação aí na cidade. E por que vocês acham que é uma inovação a parte de aquisição e construção? Porque a pessoa ela faz o projeto dela, né? Do jeito que ela quiser. Personalizado. Ela personaliza. Nem quando a pessoa vai comprar uma casa pronta, além de ela precisar da entrada, ela vai comprar a casa que outra pessoa construiu. Não é nada do jeitinho dela, tem muita assim, gente né? que prefere, mas
quando a pessoa faz aquisição e construção, ela já fala com o arquiteto faz o projeto completo para ela, do jeito que ela quer, ela escolhe o piso, ela escolhe cor, tudo do jeito que ela quer. Então, isso é o grande diferencial da aquisição e construção. E vocês acham que isso vai ser tendência ao longo dos anos também? Vai. Com certeza. Vai dominar. Inclusive, até o Marcos Vinícius já comprou um terreninho, já tá começando. Olha só! Você vai construir. Que Já vai fazer a tudo! primeira casa dela, a casa dele, aquisição e construção. Gente, que maravilha! Olha como tá inserido nesse ramo, é bom, hein? Marcos, você que vem de uma experiência administrativa no setor público, e Marcos Vinícius, como estudante de administração, como que essa bagagem ajuda vocês dentro do setor imobiliário hoje em dia? Vocês acham que na questão de organização facilita muito? Como que é? Conta um pouquinho dessa bagagem pra gente, a influência dela hoje em dia. Com certeza, porque a bagagem que eu tive lá trabalhando na Fundação Casa, na parte administrativa, sempre no ramo de compras, licitação, favorece bastante na questão. Faz um profissional mais completo, né? Em todos os aspectos. E a gente mexe com muitos imóveis, tanto quanto imóveis que a pessoa passa pra gente, né? Também tem que saber administrar, pra não entrar numa bagunça ali que você não sabe o que você tem. É um processo muito burocrático também, né? E na parte de aquisição e construção na obra, para fazer a casa para vender, aí tem que ter mais administração ainda. Várias planilhas, né? A gente faz tudo planilha. A gente vai fazer a construção agora lá no Santo Inês. Uma casa que vai entrar para vender futuramente. Se a gente não souber, quanto pagou de terreno, quanto pagou de documento, a gente sabe até um parafuso que compra para entrar na obra. A gente sabe. Caraca, muito organizado. Tem que saber. Porque E isso é um grande diferencial, então, também, né? Porque senão você entra numa bagunça ali que você não sabe quanto você gastou, qual vai ser seu lucro. Então isso aí a gente chama de gestão de custos, né, na administração. E vira uma bola de neve, se perde uma vírgula ali, né? Você não pode pegar um dinheiro de uma casa, entrar em custo de outra, entendeu? Tem que ser tudo planilhado certinho. Que bacana. O dinheiro que a gente pega pra obra não mistura com dinheiro pessoal. Você retira o dinheiro, você sempre retira um dinheiro para pagar as contas pessoal, mas nunca mistura um com o outro. Perfeito. Não pode misturar. Quais são os próximos passos de vocês dentro do espaço, tanto como profissionais, quanto para o crescimento do empreendimento em si? O que vocês veem que ali, tipo assim, daqui 5 anos eu quero ver o espaço desse jeito? Eu penso assim, daqui uns 5 anos está bem estruturado, mais do que a gente já está. E eu penso em montar alguma coisa lá no espaço de aluguel. Porque a gente não trabalha com aluguel, a gente só trabalha com vendas e construção. E a gente recebe muitas ligações perguntando sobre aluguel de imóveis. E a gente não trabalha nesse nicho, né? Então, assim, é uma ideia que eu tenho futuramente de tentar colocar alguma coisa nesse sentido lá. Que bacana. A gente já tem a estrutura completa, tem capacidade de atender e não está trabalhando. E é uma área que está muito em alta no momento também, a parte de aluguel. Tem algum motivo específico que vocês ainda não têm isso lá, por questão de procura ou alguma outra coisa? É a questão da correria do dia a dia mesmo, porque tá bem corrido pra gente. Entendi. A gente tá com uma demanda grande aí. Mas hoje em dia a gente tem que pensar que tem o pessoal que tem interesse em aquisição e construção, mas também essa parte de aluguel é muito recorrente aqui na cidade, né? Onde a gente passa, a gente vê plaquinhas com corretores falando aluga-se. Então, seria um passo muito importante, bem bacana. E você, Marquinho? Nessa parte de aluguel, eu acho que todo dia assim liga uma pessoa, manda mensagem perguntando de casa para alugar. Então, acredito que a gente devia, tanto se alguém que estiver assistindo quiser. Tô brincando. Mas a gente tá com essa ideia já há um tempo de expandir esse leque para começar a entrar na área de aluguel. Bacana. E eu acho que os conteúdos que a gente tá trazendo ali também são conteúdos muito ricos, que trazem muita autoridade para vocês. E eu acho que quanto mais investir nessa parte de divulgar o que vocês fazem, porque vocês são o que muita gente precisa também. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial muito bacana. E para quem sonha em conquistar um imóvel próprio, qual o conselho de vocês? Se a pessoa ainda tá com medo, tá insegura, fala assim, não sei, mas tenho dúvida. Que conselho vocês deixariam para esse tipo de pessoa? O meu conselho é procurar um corretor de imóveis. Porque a gente pega a pessoa ali, a pessoa manda mensagem sem saber nada.
quanto que ela tem que declarar de imposto de renda, quanto que ela consegue financiar. Então, quando ela entra em contato com a gente dá todo o passo a passo para ela, desde a simulação até declaração de imposto de renda com o contador, tudo. Então, isso é o mais importante. A gente vai dar um norte para a pessoa, com o quanto ela consegue comprar, se ela consegue financiar. Então, é muito importante. E além de ser mais difícil, quais vocês consideram os perigos de uma pessoa querer fazer isso tudo sozinha, sem um corretor, assim? Não sei se perigos é a palavra certa, mas... Porque a questão do ramo imobiliário, a questão da documentação é muito complexa. Então, a pessoa tem que ter um conhecimento ali. Porque você vê, logo quando eu comecei, eu peguei uma cliente, falou assim, eu não era conhecido na cidade. E ela falou, Marcos, é corretor, eu preciso trabalhar a venda da sua casa. Aí o que a gente pergunta? Como é que está a documentação? Não, a documentação está tudo em ordem. E aí eu trabalhei na venda da casa dela e consegui negociar. Quando eu fiz a negociação e fui levantar a matrícula, foi um erro meu, que eu deveria ter levantado a matrícula antes, porque eu fui na confiança dela, eu verifiquei que a casa não estava no nome dela. Entendeu? A matrícula estava no nome de outra pessoa. E a casa já tinha negociado, já estava em tratativa de contrato. E foi assim, uma experiência minha de início, assim, né? Aí eu falei, putz, e agora? Aí eu entrei em contato com ela. Eu falei, nossa, você falou que a documentação estava tudo certa, só que a casa não está no seu nome. Eu falei, mas como a casa não está no meu nome? A casa é minha, eu comprei faz 15 anos atrás. Eu falei, não, mas eu tô com a matrícula aqui, que está no nome de outra pessoa. Gente do céu. E aí eu falei, mas e agora? Eu falei, e essa pessoa? Não, mas na época que eu comprei, eu fiz um contrato. Não, mas tudo bem, você fez um contrato, mas você não passou a escritura? Não sabia que tinha que passar a escritura. Entendeu? Eu falei, agora o que a gente vai ter que ver? Levantar essa pessoa, fazia 15 anos que ela comprou a casa. Aí eu tive que ir atrás dessa pessoa, graças a Deus essa pessoa estava viva, não tinha falecido, porque se tivesse falecido... Tem isso também, né? Nossa inventário. Senhora. E aí eu conversando com ela, expliquei a situação, aí ela concordou de ir lá no cartório para passar a escritura, então deu certo a negociação, mas teve esse impasse aí, assim, devido a não ter a questão da documentação, né? Que a gente tem que ver certinho, para não ter nenhum Tem problema. tipo um checklist, assim, que vocês Sim. pegam quando precisa começar? Qual que é o checklist? A Conta primeira pra coisa, gente. no imóvel, é você puxar a matrícula. Por exemplo, você tem uma casa, Mais você importante. quer vender, eu tenho que verificar. Tem que ver se essa casa não está penhora, se não tem nenhuma hipoteca, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Para não ter nenhum problema no futuro. E o próximo passo, depois de ver a matrícula? Primeiro passo é aprovar, se for financiamento, a aprovação do crédito do cliente, que a gente verifica tudo, a gente faz todo esse trabalho também. Perfeito. Faz a simulação, aprovação, aprovou, a gente faz toda a documentação, acompanha no cartório, faço todo esse projeto, todo Vocês esse vão estar trabalho. apoiando em todos os tudo. passos ali passo, dentro para a pessoa conseguir a casa própria. Porque você falou que é realmente perigoso, né? Porque, por exemplo, se a pessoa fala que... Tem gente que fala assim, vou comprar sozinho porque o corretor cobra comissão. Ela quer levar uma vantagem. Só que aí ela vai lá, por exemplo, ela vai comprar uma casa, não vai saber da matrícula, não vai pesquisar nada. Ela, por exemplo, ela pode dar um sinal pro cara, vai comprar de uma pessoa uma casa, por exemplo, de 500 mil. Ela, por exemplo, ela dá um sinal de 100 mil para financiar 400. Quando ela dá esse sinal, às vezes o cara nem é o dono da casa. Aí na hora que vai ver, o cara já some e acontece muito isso. Literalmente um Golpe. perigo, então. Perigo, Usei a palavra A pessoa certa. realmente cai num golpe. O Pode barato cair, sai caro, né? É E quando sempre- ela entra em contato com a gente já vai... A pessoa passa a casa pra gente pra vender. A gente já puxa a matrícula pra ver em nome de quem que tá. Então não tem o risco da pessoa, por exemplo, vir comprar a casa com a gente e não existir, por exemplo, a casa. Entendi, Entendeu? Não ser no nome da pessoa mesmo que tá vendendo. entendi. Isso aí evita muito dor de cabeça. Então, maior conselho para quem quer a casa própria Tem que é ter. procurar um corretor. Não Não ter adianta, dor de porque o cabeça barato no sai futuro, caro com depois, né? certeza. Perfeito. E para quem sonha trabalhar no mercado imobiliário, qual é a dica de ouro que vocês dão? É bom que a gente pegue uma pessoa que tem muita experiência, uma pessoa que está começando para trazer esses conselhos pra gente. Pode comprar bastante calmante. Vai precisar. Trabalhar com o público de maneira geral é delicado, assim, né? A gente precisa ter muita empatia na hora que a gente tá ali. Eu indico assim, a pessoa que quer hoje trabalhar como corretor de imóveis, a primeira coisa que ela tem que ter é empatia, né? Gostar do que faz, porque é um trabalho complicado. Não vai achando que vai tirar o crédito e vai sair vendendo, porque no começo você Ter vai passar uns paciência perrengues, também. entendeu? Mas assim, é uma profissão maravilhosa que eu me identifico muito. Gratificante,
Porque você realmente ajuda a pessoa a conquistar o sonho da vida dela. Não é que nem, por exemplo, um celular, alguma coisa que a pessoa compra, que você compra 100 na vida, uma coisa assim. É o lar, né? A maioria das pessoas compra uma vez na vida. É o sonho da pessoa, né? Às vezes na hora que você roda uma aprovação de crédito, a pessoa aprova o crédito, a pessoa chora. De emoção que vai realizar o sonho da casa própria. Ai, vocês Isso choram juntos. É muito gratificante. Ai, gente, que maravilha. Então é isso. Agradeço vocês por estarem aqui com a gente hoje. Foi muito bom trazer vocês, trazer um pouquinho da história de cada um para o pessoal conhecer vocês, essa trajetória maravilhosa. Uma pessoa que tem muita experiência, como eu falei, de uma que está começando. E dizer que tudo é possível, procurem um espaço de negócio, que eles vão dar as melhores orientações em relação ao sonho da casa própria. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu que agradeço pelo convite. Imagina.